O Dia dos Namorados, comemorado todo ano em 14 de fevereiro, é conhecido como o feriado dos amantes. Nesta ocasião, casais do mundo todo trocam palavras doces, presentes e gestos de carinho. Mas de onde vem essa tradição e como ela é celebrada hoje? As origens do Dia dos Namorados permanecem obscuras e misturam tradições pagãs e cristãs. Antes da era cristã, os romanos celebravam a Lupercalia, um festival em homenagem ao deus da fertilidade, Fauno. Este ritual, que acontecia por volta de 15 de fevereiro, consistia em sacrifícios de animais e ritos de purificação, que se acreditava promoverem fertilidade e prosperidade. Segundo a tradição cristã, a festa de São Valentim está associada a um padre do século III, Valentim de Terni. Dizem que Valentim realizou casamentos secretamente sob o imperador Cláudio II, que proibiu o casamento de soldados para torná-los mais eficazes em combate. Descoberto, ele foi preso e executado em 14 de fevereiro de 269. Antes de sua morte, ele teria enviado uma carta à filha de seu carcereiro, assinada Your Valentine, daí a origem dos cartões de Dia dos Namorados. Desde a Idade Média, o dia 14 de fevereiro tem sido associado ao amor cortês na Europa. Acreditava-se também que esta data marcava o início da época de acasalamento das aves. Na Inglaterra e na França, tornou-se comum trocar poemas e cartas de amor. Foi especialmente a partir do século XIX que o Dia dos Namorados decolou comercialmente com o surgimento dos cartões impressos. Nos Estados Unidos, esse feriado se tornou uma celebração popular com troca de cartões, flores e chocolates. Hoje, o Dia dos Namorados é comemorado de forma diferente dependendo da cultura. Na França e na Europa, os casais dão presentes um ao outro, como flores, joias ou jantares românticos. Nos Estados Unidos, a tradição se estende aos amigos e familiares, com a troca de cartões e doces. No Japão e na Coreia do Sul, as mulheres dão chocolate aos homens no dia 14 de fevereiro e, um mês depois, no dia branco, 14 de março, os homens retribuem o favor. Em alguns países, como a Arábia Saudita, o feriado é proibido por ser considerado contrário às tradições locais. Embora muito popular, o Dia dos Namorados às vezes é criticado por ser muito comercial e incentivar o consumo. Alguns também acham que isso coloca uma pressão desnecessária sobre solteiros ou casais. O Dia dos Namorados, comemorado em 14 de fevereiro, é hoje visto como uma celebração dos apaixonados, marcada pela troca de presentes, flores e palavras doces. No entanto, sua origem está profundamente ligada ao cristianismo e ao martírio de São Valentim, um padre que teria sacrificado sua vida em nome do amor e da fé. No século V, o Papa Gelásio I oficializou o dia 14 de fevereiro como o dia da festa de São Valentim. Essa escolha também pretendia substituir a Lupercalia, um festival pagão de fertilidade celebrado em meados de fevereiro. A Igreja quis cristianizar esse período e destacar os valores do amor verdadeiro e da fidelidade. Apesar dessas origens, lembremos que esta celebração não é uma celebração cristã. Por definição, esta celebração é destinada aos apaixonados, para que neste dia especial eles possam expressar seu amor. E a Bíblia nos ensina a vivenciar plenamente o amor como casal. A Bíblia diz aos maridos nestes termos: Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Revemos isso em Efésios 5, versículo 25. Ele nos ensina em Eclesiastes 9, versículo 9, a aproveitar a vida com a mulher que você ama. Além disso, há um livro que amplia o prazer do amor entre pessoas amadas, como vemos no Cântico dos Cânticos. Vamos voltar à celebração do Dia dos Namorados e descobrir o lado oculto desta celebração. De fato, durante este festival, o culto ao pecado sexual é liberado excessivamente na atmosfera espiritual. Durante este feriado, o mundo espiritual entra em atividade, para que o pecado sexual continue como nunca antes. O que devemos entender por pecado sexual? Segundo a Bíblia, o sexo só é permitido em caso de casamento e não apenas no amor. Portanto, qualquer relação sexual que não se enquadre no princípio de Deus é um pecado. A Bíblia chama esse tipo de pecado de fornicação. A fornicação é definida pela Bíblia como um pecado grave. As passagens bíblicas que tratam da fornicação referem-se às relações sexuais entre indivíduos fora do casamento.
A fornicação é explicitamente condenada nas Escrituras, o que significa que é considerada um ato imoral e desonroso. Além disso, a Bíblia ensina que o casamento é sagrado e que as relações sexuais devem ser limitadas a casais casados. Esta instrução é mencionada em várias passagens bíblicas, notadamente na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 6, versículos 9 a 10. Está escrito: Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros não herdarão o reino de Deus. A fornicação na Bíblia se reflete no fato de ser considerada um pecado grave. O apóstolo Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18: Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Nas Escrituras, o termo pecado significa uma ofensa contra Deus. Em seu livro Sermons on Law and Grace, John Wesley explica que a fornicação é um pecado que não pode ser perdoado, a menos que seja confessado a Deus. Ele também explica que as consequências do pecado de fornicação muitas vezes podem persistir mesmo depois de ser perdoado por Deus. Por exemplo, ele ressalta que algumas pessoas têm dificuldade em encontrar ou manter relacionamentos saudáveis depois de cometer o ato de fornicação. Além disso, o apóstolo Paulo deixou claro em suas cartas aos Coríntios e aos Hebreus que todos os que praticam fornicação são condenados por Deus. Esses versículos destacam que as consequências espirituais e físicas associadas à fornicação podem ser muito sérias. Esta é uma pequena representação do lado oculto por trás desta celebração de São Valentim. O que devemos lembrar como cristãos? O Dia dos Namorados não é um feriado cristão, mas sim pagão, durante o qual o amor é celebrado. No entanto, essa liberdade de celebração incentiva o pecado sexual excessivo. Então, como filhos de Deus, devemos abordar isso de acordo com a palavra de Deus para não fazer como o mundo faz. Um cristão que nasceu em Jesus Cristo e o aceitou como Senhor e Salvador, não pode mais fazer coisas iguais às dos pagãos. Está escrito em Colossenses 2, versículo 6. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Além de tudo o que foi dito, diremos que mesmo sendo uma festa pagã, os casais podem decidir tornar esse dia especial para viver seu amor.